Entretanto, tradicionalmente na China, esse termo era usado de maneira muito mais ampla. Basta consultar o dicionário de Lin Yutang para verificar como Kung Fu pode ser entendido de uma maneira mais abrangente. O primeiro significado que ele dava é tempo e energia despendidos num trabalho. E o outro, igualmente importante, era grau de perfeição obtido em qualquer linha de trabalho. A doutora Chen parece corroborar com o dicionário organizado pelo Dr. Li, quando escreve que a ideia de Kung Fu na China está ligada ao tempo e à energia que se dedica a uma prática com a finalidade de atingir um certo nível, tratando-se de uma forma de aprendizado manifestada num saber fazer, que não se transmite pelas palavras. É sobre o entendimento mais amplo do termo Kung Fu que iremos discutir hoje nesse nosso encontro na Vida Kung Fu. É bem interessante como o Gomesh Lamamura ele traz, então, cita um dicionário chinês para poder mostrar, para começar, que o termo em si, Kung Fu, não necessariamente está preso a artes marciais ou à luta. A gente está falando de tempo e energia, né? Então é bem interessante esse entendimento, né? E um processo que, inclusive, ele vai além das palavras. A gente está começando pelo dicionário, mas o processo ele vai além das palavras. Ele não se transmite pelas palavras, ele tem a ver com esse saber fazer. Então, acho que esses dois pontos são muito interessantes para começar, já para desmontar muita coisa, né? E, logicamente, hoje em dia, né, muita gente traduz como trabalho duro, que eu entendo que não é uma tradução equivocada, é uma tradução possível, mas ainda assim é uma tradução que está aquém, né? Ela tá menor do que tudo isso que foi colocado. Ser colocado abre muito mais possibilidades do que simplesmente trabalho duro. Exato, né? Essa com certeza é uma tradução possível, né? Mas eu acho que a gente pode, naqueles termos que a gente usa sempre aqui no, nesses nossos bate-papos, né? Seria uma primeira camada do sentido, né? Do termo Kung Fu, né? Um início de exploração desse termo, né? Essa ideia do trabalho, do esforço, né? Do trabalho duro, desse esforço que é realizado, né? Dentro de alguma atividade. Perfeito. E alguma coisa que você quer acrescentar sobre essa questão de tempo e energia, porque eu acho que é um entendimento, né, para muita gente que não tem contato com o universo do Kung Fu, é quase que um choque. Entender que Kung Exato, Fu não necessariamente não é sinônimo de luta e nem, inclusive, de arte marcial, né? Então, esse é exato, um ponto que é bem interessante, né? É colocado da relação de tempo e energia e o resultado disso, né? De excelência, inclusive, né? Então, acho que exato. se quer comentar alguma coisa É sobre esse um, ponto. sim, obrigado por trazer o gancho de novo. É importante a gente pensar, né, sobre nesse termo, quando a gente pensa nesses termos que o mestre Felipe está colocando, né, sobre a maneira como se aplica o Kung Fu, ou como se entende o Kung Fu enquanto processo e enquanto resultado, né? Então, o processo do Kung Fu está exatamente nesse fluir entre o esforço que você coloca, ou seja, a energia que você está aplicando, ou, em termos mais modernos, é o investimento que você está fazendo, né? Seja físico, financeiro, mental, emocional, etc. Né? Então, toda energia que você coloca, todo investimento que você está fazendo dentro do fluir ou dentro de um desenvolver de um determinado tempo, ou seja, existe uma mescla entre tempo e investimento, tempo e energia, né? Que você vai, ao misturar essas duas coisas, entender isso como um processo que leva a um resultado de excelência. Então, nesse sentido, o Kung Fu ele pode funcionar, esse termo com essa acepção, né, com essa possibilidade, ele pode funcionar para qualquer coisa onde você se dedique ou invista algum esforço seu dentro de um determinado tempo, né? Entendendo que esse próprio investimento dentro desse tempo é um processo e esse processo precisa te direcionar para um resultado, né? E aí é onde está o interessante do aprofundar desse termo, porque não é nem qualquer tempo, nem qualquer investimento que vai gerar qualquer resultado. É como esse tempo e esse investimento são bem organizados para que o resultado surja de uma facilidade,
né, para que ele surja o que a gente costuma conversar aqui, que ele surja de uma espontaneidade, né, o que é muito difícil, porque é fácil você colocar muito esforço em alguma coisa e ter algum resultado, né? O difícil é você colocar um esforço apropriado, uma energia apropriada, né, dentro de um tempo mínimo, por exemplo, ou também apropriado, e ter um alto resultado, ou, que, como o mestre Felipe colocou, um resultado de excelência, que é o que a gente está buscando, né? Porque, é claro, qualquer pessoa que se você pegar um martelo e ficar batendo num prego, né, durante você ficar fazendo isso ao longo de muitos anos, você vai atingir algum nível de precisão e de capacidade nisso. Mas quantos anos? É possível você fazer isso em uma semana e atingir um nível de excelência porque você fez um bom investimento num entendimento preciso de como fazer isso, dentro de uma composição corporal específica, dentro de um entendimento profundo da conscientização da sua mão e o martelo e o prego, etc. Ou você tem que ficar anos fazendo isso para você ter algum nível de resultado, né? Então, esse é o ponto. O Kung Fu vai nos desafiar nesse sentido. Como conseguir trazer resultados de excelência dentro de um investimento de energia, ou um investimento de energia que é o seu esforço pessoal, né, dentro de um tempo apropriado, de preferência um tempo reduzido, para que você atinja alta qualidade, né? Porque hoje uma coisa que a gente vê que é muitas vezes até triste, né, você vê pessoas que passam a vida inteira se dedicando a alguma coisa e não atingem excelência naquilo porque ou não se dedicaram apropriadamente, ou não entenderam a sua dedicação, e muitas vezes tem aquela sensação frustrada de perder o tempo, né? E a gente sabe que o tempo uma moeda, né, que não se recupera, né? Dinheiro a gente ganha e perde, né, Mestre Felipe? Mas o tempo não, o tempo a gente só perde. Ou gasta, né? Muito boa a sua colocação. Sim. Muito boa a sua colocação. Então, a gente pode pensar nesse, né, está caminhando na evolução desse sentido do termo Kung Fu, e vai ter mais para frente, né? Mas a gente pode já falar, por exemplo, né, de evoluir dessa ideia de trabalho duro somente para um saber fazer levado ao nível de arte. Como é que você desenvolve a arte no saber fazer? E você vê que naturalmente isso leva a um saber aprender, né? Mas não um saber aprender conceitual, um saber aprender de resultado. Então é interessante começar a pensar como esse termo vai se ampliando, né, e conectando novamente com aquele ponto, né, não se permitir pelas palavras, né? Porque nem tudo você consegue aprender pelas palavras. Então, todos esses pontos são interessantes. Eu vou entrar no próximo trecho, então, para a gente poder ir ampliando gradualmente junto com o grão-mestre Lema Moura esse processo.